Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Letícia de Souza Moda Silva, sou estudante de odontologia da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto, a FORP-USP. Eu gosto muito de estudar falando em voz alta, isso me ajuda a compreender melhor a matéria. Então eu pensei, por que não trazer aqui os meus resumos para que eu pudesse conversar e a gente estudasse junto? Bom, dando continuidade nos estudos de endodontia, hoje a gente vai ler um pouco sobre a odontometria. Essa fase da odontometria, ela começa depois que a gente faz o preparo cervical do dente. O paciente chega, nós fazemos a radiografia inicial, partimos depois para a cirurgia de acesso, e então nós temos que fazer a odontometria. Por quê? Porque é importante nós conhecermos o comprimento real do dente. Então, nós utilizamos limas, utilizamos as brocas, para fazer o preparo, depois as limas para fazer a medição da odontometria, juntamente com as medidas radiográficas, que são medidas aparentes, até que lá no final nós consigamos chegar no tamanho, no comprimento real do dente, dentro daquele canal, para que nós utilizemos em seguida os instrumentais endodônticos adequados para o preparo do canal radicular. Bom, a endodontia, ela trabalha com imagens, para que a gente consiga saber a anatomia interna. Então, se a gente consegue visualizar curvaturas radiculares, anomalias, presença de alguma lesão periapical, quantidade, formato de canais. Por isso, antes de iniciar a cirurgia de acesso, é o que eu falei, a gente inicia com a radiografia inicial ou a radiografia de estudo, tá? Ou de diagnóstico. E com ela a gente consegue visualizar qual é o tamanho daquele dente, se a câmara pulpar, a gente não consegue exatamente saber se ela é atrésica, mas pela radiopacidade a gente tem uma leve noção sobre isso. E conseguimos visualizar as distorções, alongamentos, encurtamentos. Isso mesmo quando a gente utiliza os posicionadores, tá? Nunca é uma medida real quando a gente olha para uma radiografia, tá? E como a gente quer estabelecer um comprimento real daquele dente, é importante termos em mente que é apenas um valor aparente, é um comprimento virtual, não real, tá? Então, o passo que antecede a odontometria, radiografia inicial, fazemos o preparo, que é a cirurgia de acesso, que a gente já estudou na aula 2, e utilizamos as brocas esféricas, utilizamos brocas laxes, gerando então a divergência do canal, depois com a endosê, favorecendo o início dos procedimentos seguintes com a introdução dos instrumentos. Então, comparando os canais vestibular e palatino, no qual o vestibular ele está com preparo cervical, permitindo aqui uma melhor exploração, uma melhor introdução do instrumental dentro do canal em comparação com esse lado. Tá? E essa forma aqui, que o canal ele não está preparado, isso dificulta o acesso. Lembrando que nós temos que fazer nos dentes anteriores a remoção do ombro, que é uma parte, uma protuberância interna em decorrência do cíngulo. Fazemos essa remoção do ombro e conseguimos ter ainda mais acesso com as limas, com os instrumentos dentro do canal radicular. Bom, o preparo cervical estando terminado e a radiografia inicial feita, a radiografia de estudo feita, como que a gente vai proceder? Então, fizemos a radiografia inicial, fizemos a cirurgia de acesso. E depois? Depois disso, nós temos que pegar essa radiografia que a gente tirou, utilizar a régua calibradora e fazer uma medição aparente do dente. E esse valor que nós iremos encontrar, ele é chamado de comprimento aparente de estudo. Esse comprimento, então, é o comprimento do ápice radiográfico até a borda incisal do dente na radiografia. Então, a gente vai medir o dente na radiografia. É uma medida aparente do dente, tá? Comprimento aparente de estudo, utilizando a reguinha calibradora. O que é importante nós termos em mente nesse momento?
é muito importante nós sabermos o comprimento médio daquele dente. Por exemplo, o incisivo central, ele tem um comprimento médio de aproximadamente 22 milímetros. Nesse caso aqui, que o valor deu 24 milímetros, não tem problema. Por quê? Porque é um valor aproximado, os 22. Se eu encontrasse, se eu tirasse a radiografia, fosse com a minha régua lá e medisse, por exemplo, 30 milímetros, alguma coisa estaria errada. A radiografia ela iria estar muito alongada, muito distorcida, sendo essencial a gente repetir essa radiografia, tá? Então, nesse momento, nesse período, é super importante que a gente conheça o comprimento médio dos dentes. O canino, por exemplo, o comprimento médio do canino é de 25 milímetros. Se der 28, 26, 27, não tem problema, porque é um valor aproximado, tá? Então, encontramos, por exemplo, nesse caso, o valor de 24 milímetros. Os 24 milímetros é o comprimento aparente de estudo daquele dente. Aparente porque é medido a partir da radiografia. Depois disso, a gente não pode levar em consideração já esse valor para colocar um instrumento dentro daquele canal. Então, como forma de segurança, a gente tem que retirar uma margem de segurança. E essa margem de segurança que nós consideramos é de 4 milímetros. Eu vou ler aqui as coisas que eu escrevi, a gente vai partindo e eu vou explicando conforme nós vamos lendo. Comprimento médio do dente, então ele serve para saber se o comprimento obtido na radiografia está muito diferente do normal, da média, indicando se a radiografia sofreu um alongamento ou um encurtamento durante a técnica radiográfica. Se o mensurador der, por exemplo, 31 milímetros na radiografia inicial, tem alguma coisa errada, tá? Então faz a radiografia de novo. Bom, então tiramos a radiografia inicial, medimos os 24 milímetros, que é o comprimento aparente de estudo. Depois disso, vamos remover 4 milímetros. E esse valor de 20 que nós encontramos, depois de retirar a margem de segurança, é o comprimento de trabalho provisório. A partir desse comprimento de trabalho provisório, nós vamos pegar uma lima tipo K e vamos medir 20 milímetros na régua calibradora, marcando com o stop esses 20 milímetros. O stop ele é muito importante por conta disso, porque depois nós vamos inserir essa lima dentro do canal e o stop ele deve estar localizado na incisal do dente, que é um ponto de referência nos dentes superiores anteriores, nos dentes anteriores em geral, tá? Então, tiramos a radiografia inicial, removemos os 4 milímetros e encontramos o comprimento de trabalho provisório. Depois disso, vamos medir na régua calibradora esses 20 milímetros, marcando com o stop. Em seguida, é introduzida essa lima dentro do canal, tendo como ponto de referência a incisal. E quando nós inserirmos essa lima, é uma lima qualquer, por exemplo, que nós vamos pegar. Ela tem que ter uma resistência dentro desse canal. Mas assim, não é uma resistência de nós tem que fazer força para ela entrar. Não, porque senão ela vai fraturar lá dentro do canal. Então, ela tem que entrar, tem que manter, tem que se manter fixa lá, sem que a gente segure, e com ponto de referência, com stop no ponto de referência. E depois disso, nós vamos retirar uma segunda radiografia. Aqui é importante, porque ó, quando a gente coloca a lima dentro do canal, a lima K dentro do canal, a gente tem certeza que dessa parte da incisal até lá estão preenchidos 20 milímetros, tá bom? Esse é um comprimento real. Vamos partir depois que a gente inseriu essa lima no canal, nós temos que fazer uma outra radiografia. E nessa segunda radiografia, a gente já vai estar com o isolamento absoluto, com o grampo aparecendo e com a lima no canal com a resistência, né? Ela vai estar assim, pendurada dentro do canal. E a partir daí, nós temos que fazer alguns cálculos. Para quê?
para encontrar o comprimento real do dente. O comprimento real do dente, ele é baseado principalmente na segunda radiografia. Então, todos esses valores que nós retirarmos da segunda radiografia, é a partir deles que a gente vai colocar na fórmula, e nunca da primeira radiografia, tá? O que essa fórmula tem a ver com a primeira radiografia? Porque a partir dela, indiretamente, nós teremos o comprimento real do instrumento, que a gente acabou de achar aqui. Ops, aqui. Bom, então essa fórmula ela se relaciona principalmente com a segunda radiografia, mas o comprimento real do instrumento ela está indiretamente relacionada com a primeira, tá? Porque é o comprimento aparente de estudo menos a margem de segurança, tá? Então, tiramos a segunda radiografia, vamos medir o comprimento real do dente, que é o que a gente quer descobrir, e para isso temos que analisar algumas medidas nessa segunda radiografia, que é o CAD e é o CAI. O que é o CAD? O CAD é o comprimento aparente do dente. A partir do quê? A partir dessa segunda radiografia. Então, vamos medir da incisal até o ápice o comprimento aparente do dente. E o que é o CAI? O CAI é o comprimento aparente do instrumento. Medimos o instrumento a partir da incisal e até onde ele toca. Medimos com a régua calibradora. Se ele está aqui nesse ponto, se o instrumento chegou aqui no ápice, é porque ele mede o mesmo tamanho que o CAD. Mas geralmente ele fica um pouco antes por conta daquela resistência que deve ter, tá bom? Mas não é uma regra geral, tá? O stop, ele geralmente não é visto nessa segunda radiografia, então a gente utiliza o ponto de referência, que é a incisal, por isso que é tão importante essa inter-relação entre esses dois instrumentos, digamos, entre o stop e entre a incisal. O valor que é aparente, ele vai ser tirado da segunda radiografia com o instrumento dentro do canal, tá? Não podemos pegar informações da radiografia inicial, tá? Porque o valor que deu lá, que a gente viu, era os 24 milímetros. E antes disso, a gente não retirou a margem de segurança. Então, é a segunda radiografia, ela está relacionada com a fórmula, tá? E o comprimento real do instrumento, ela está indiretamente relacionada com a primeira radiografia, lembrando da retirada da margem de segurança, tá? Então, se por exemplo, se o comprimento real do dente deu 22,65 milímetros, geralmente esse resultado ele pode dar alguns valores quebrados. Então, a gente vai fazer uma aproximação para que esse valor seja inteiro ou seja metade. Como assim? Se deu 22,65, a gente arredonda o valor do comprimento real do dente depois da fórmula para 22,5. Se deu 22,8, 23, 21,94, 22. E assim consequentemente, tá? Para a gente, o que é importante? Encontramos o comprimento real do dente. Mas o que é importante? Quando a gente encontra o comprimento real do dente, a lima ela não vai entrar totalmente no comprimento real do dente. Por quê? Porque se a lima entrar nesse tamanho, ela vai acessar aqui e vai colocar o material que está intracanal, vai jogar para o ápice. E não é isso que a gente quer. Então, o comprimento real de trabalho, o comprimento de trabalho é baseado na onde que a lima tem que parar, um pouco antes, não é? Então, se a gente encontrou o comprimento real do dente, a lima tem que ficar aproximadamente de 1 a 0,5 milímetro aquém desse comprimento real do dente. Então, nós fazemos o comprimento real do dente menos 1 ou 0,5 milímetro e encontramos o comprimento de trabalho, tá bom? Porque é ali que o instrumental deve ficar, deve permanecer, tá? É essencial porque a gente não quer que os instrumentos ultrapassem além do forame apical, tá?
Bom, com todos esses processos, como todos esses processos foram baseados em contas e medidas tiradas da radiografia, nós podemos ter alguns erros. Então, para comprovar que esse é o comprimento de trabalho real, por exemplo, os 22 milímetros, nós vamos pegar um novo instrumento e vamos tirar uma nova radiografia, que é a radiografia de confirmação. Então, supondo que o primeiro instrumento utilizado seja uma lima tipo K de número 50, que teve uma resistência ao entrar e travou o seu guia de penetração no início do terço apical do dente, a gente deve selecionar um novo instrumento com um diâmetro menor que 50. Por quê? Porque o canal radicular ele tem o seu diâmetro diminuído conforme a gente avança do terço médio cervical para o terço médio apical. Então, será escolhida uma lima menor que a lima que a gente utilizou para verificar na segunda radiografia, até que a gente alcance o comprimento de trabalho. Ou seja, se aqui foi uma lima número 50, a gente quer que ela fique aqui mais ou menos, mas tendo uma resistência. Então, a gente mede na régua calibradora o valor que a gente encontrou do comprimento de trabalho, que foi os 22 milímetros, e vamos fazer com que o stop fique aqui e que essa lima fique no comprimento de trabalho de uma forma resistente e com resistência, né? Conseguindo permanecer naquele local e a gente tira uma terceira radiografia, tá? Então, seleciona um instrumento de diâmetro menor, mede esses 22 milímetros na régua calibradora, utilizando o stop e testa na introdução do canal, ficando com ele aqui na incisal. O que é importante que eu coloquei aqui é que a cada troca de instrumento dentro do canal que a gente for colocar, irrigação, aspiração e inodação são muito importantes, tá? Então, nós vamos verificar se ele chega no comprimento, com o stop parando nesse ponto de referência. E caso ele trave no meio do caminho, vamos supor que a lima foi, não entrou ainda, ficou parado aqui. Vamos trocar com uma lima de diâmetro menor até que ela chegue no ponto de trabalho, fique no ponto de trabalho e no comprimento de trabalho, aliás, e permaneça com o stop nessa parte, tá? Então, se a lima correta foi a número 35, então ela atingiu os 22 milímetros com o stop parando justaposto no ponto de referência e apresentando a retenção para que a lima não caia do dente. Então, olha quantos fatores são essenciais para a gente verificar nesse momento. Tamanho, que é o comprimento de trabalho, que são os 22 milímetros, stop parando no ponto de referência e a lima tem que ter uma retenção, tá? Não pode parar no meio do caminho, tem que chegar até no comprimento de trabalho, tendo uma retenção para que ela consiga ficar parada lá sozinha. Faz essa radiografia de confirmação e ela precisa mostrar que o instrumento está a meio milímetro do ápice radiográfico. Se isso acontecer, então está confirmado que o tamanho do comprimento de trabalho é de 22 milímetros. Se não confirmar, se essa lima ficar aquém do ponto, se a gente medir na radiografia e a lima estiver aqui para baixo, por exemplo, então a gente tem que aplicar novamente a fórmula, porque alguma coisa está errada, tá? Então, se o instrumento ele ultrapassar o ápice radicular, tendo todos esses conteúdos de materiais, de bactérias, toxinas, restos alimentares, eles vão ser empurrados no ápice, irão extravasar. E não é isso que a gente quer, tá? Então, esse tratamento apresentado em aula, ele é utilizado somente para dentes que não apresentam bactérias ou necrose, tá? É feito em polpa viva. A partir, então, dessa confirmação, dessa radiografia, dessa terceira radiografia, a gente verifica se o instrumento está meio milímetro aquém do ápice radiográfico. E o que é importante, o campo de atuação do cirurgião dentista é nesse ponto. É no limite do canário dentinário e sementário, tá? Atuando no canal, mas sem extrapolar com o instrumental, levando materiais para apical. Aqui temos uma revisão bem curta bem simples sobre o ápice dental. Aqui nós temos o canal vamos partir para cá, o canal dentinário, que é uma porção de canal revestido por dentina.
Aqui nós temos o limite do canal dentino sementário, e aqui nós temos o canal sementário, que é a porção do canal que está revestido por semento, tá? São a mesma coisa, é apenas uma continuação um do outro, sendo que o limite que delimita os dois é o canal dentino sementário. E o endodontista, ele apenas atua na porção do canal dentinário, tá? Que é quando a gente mede o comprimento de trabalho total, tira 1 ou meio milímetro, tá? Que é o comprimento de trabalho que ele deve atuar. Nessa radiografia de confirmação, né, temos que verificar o que, então? O instrumento, ele precisa ter resistência, precisa estar, ter a resistência e permanecer parado, deve estar no comprimento de trabalho, ou seja, meio milímetro aquém do ápice radiográfico. Ele tem que ter, o instrumento oferece, nesse caso, o diâmetro anatômico. Isso, como que a gente consegue saber com relação a isso? No comprimento de trabalho, que a gente encontrou a partir da lima, a gente sabe qual é o diâmetro anatômico daquele instrumento. Como assim? O diâmetro anatômico, se eu utilizei um instrumento número 35, consegui entrar com ele no comprimento de trabalho, qual é o diâmetro anatômico desse dente? É 350. Então, o diâmetro anatômico ele está relacionado com o instrumento, com o número do instrumento no comprimento de trabalho, tá? Bom, a instrumentação inicial ela é baseada nesse comprimento de trabalho e no diâmetro anatômico, tá? Que é o 350, que será usado na etapa seguinte para fazer a instrumentação, preparo químico e mecânico do canal, tá? Qual a importância da gente fazer a mensuração correta na odontometria? É que, uma vez mensurada a odontometria de forma correta, a gente tem o comprimento de trabalho, o diâmetro anatômico e o instrumento, e os instrumentos que vão continuar para o preparo químico e mecânico do canal radicular, tá? A gente consegue, a partir desse instrumento inicial da radiografia de confirmação, preparar o seguinte, a sequência de instrumentação posterior. A odontometria eletrônica. Na clínica, a gente trabalha com aparelhos eletrônicos que fazem a odontometria sem esse passo a passo manual, além de ser correto e muito mais fácil, tá? Bom, aqui revisando, então, nós fazemos a medição, a radiografia inicial, colocamos, perdão, pessoal. Voltei, pessoal, desculpe a demora. Bom, revisando, então, fazemos a radiografia inicial. Depois disso, temos que medir o comprimento aparente de estudo. O comprimento aparente de estudo a gente mede com a régua calibradora na radiografia inicial. Removemos os 4 milímetros, que é a margem de segurança, e encontramos o comprimento de trabalho provisório. A partir daí, pegamos uma lima tipo K e vamos medir esse comprimento de trabalho provisório na régua calibradora. Depois, com essa lima que a gente mediu, ela deve ter uma resistência dentro do canal. Inserimos dentro do canal e tiramos a segunda radiografia. Nessa segunda radiografia, a partir dela é que a gente faz a medição de alguns valores, que é o comprimento aparente do dente e o comprimento aparente do instrumento. Todos medidos a partir da incisal até o ápice da incisal, até onde a lima parou. Comprimento real do instrumento baseado nesse valor. Depois disso, encontramos o comprimento real do dente, mas não é no comprimento real do dente que o endodontista vai trabalhar. Tem que ser a 1 a meio milímetro. Então, removemos do comprimento real do dente 1 a meio milímetro
e encontramos o comprimento de trabalho, que nesse caso foi 22 milímetros. Para fazer uma confirmação, pegamos essa lima, colocamos novamente em uma régua calibradora. Nesse caso, colocamos uma lima com número menor do que essa inicial que a gente utilizou. Por quê? Porque a gente quer que o instrumento chegue próximo do comprimento de trabalho e que o stop fique parado aqui no ponto de referência, que é a incisal. Então, colocamos novamente essa lima, de modo que ela tenha resistência, tiramos uma terceira radiografia e vamos confirmar se o instrumento está fixado, se o instrumento tem resistência, confirmamos se ele está 1,5 milímetro do ápice do comprimento de trabalho, e a partir daí a gente consegue partir para a instrumentação. A partir desse instrumento da terceira radiografia, sabemos o comprimento anatômico e sabemos prosseguir para a instrumentação. Aqui tem alguns aparelhos para odontometria eletrônica. Bom, a radiografia inicial, aqui eu escrevi novamente isso que eu acabei de explicar aqui para vocês. Vou deixar aqui, caso alguém queira, não sei, tirar algum print, enfim. Mas eu já dei uma explicadinha nessa parte. Pessoal, muito obrigada. Desculpe pela interrupção agora no finalzinho do nosso estudo. Fiquem à vontade para tirar prints, enfim. Muito obrigada.